Olá, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira aula sobre a teoria geral dos recursos, né? E nessa terceira aula nós vamos tratar sobre os planos de análise recursal, para descobrir aí quais são os juízos que o tribunal faz quando ele recebe, né, um recurso. Nós precisamos entender então esses que são dois planos de análise recursal. Quando a gente fala em recurso, nós falamos primeiramente numa análise formal, né, para saber se todos os requisitos formais desse recurso foram obedecidos, e se eles foram, num segundo momento, vai se fazer uma análise de mérito do recurso. Esses são basicamente os dois planos de análise que o tribunal faz. Então, essa análise prévia a gente chama de juízo de admissibilidade recursal, justamente para saber se esse recurso pode ser admitido. A gente fala que essa é uma análise prévia porque ela vai considerar elementos formais que são requisitados pela legislação para que aquele recurso possa ter uma análise do seu mérito, que aí chega no segundo plano de análise. Quando trata sobre a admissibilidade recursal, o professor Flávio Jorge explica o seguinte: sendo o recurso um prolongamento do direito de ação e de defesa, não há como deixar de reconhecer a correlação existente entre as condições da ação e os requisitos de admissibilidade dos recursos. Veja bem, essa associação que ele faz é importante porque condições da ação você já conhece, né? E ele faz essa associação dos requisitos formais do recurso com as condições da ação, justamente para que você, a partir de algo que já conhece, possa entender do que nós estamos tratando aqui. E quando ele trata disso, né, explicando aqui o que seriam esses, ou o que seria esse juízo de admissibilidade recursal, ele está dizendo exatamente que o tribunal vai fazer uma análise anterior, né, a primeira análise que ele vai fazer é para saber se os requisitos estão presentes ali. Que requisitos são esses? Calma aí que a gente já vai explicar, né? Daqui a pouco nós vamos analisar todos os requisitos que são analisados nesse juízo de admissibilidade recursal. E aí, se não estiverem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, significa que esse recurso não pode ir adiante, quer dizer, ele não pode ter o seu mérito julgado. Então, esse recurso não será recebido, ele não será admitido, justamente porque ele não passou por esse juízo prévio. A terminologia que os tribunais usam, em regra, é dizer o seguinte: o recurso não foi conhecido. Sempre que você encontrar isso em alguma decisão, denego o seguimento ao recurso, significa exatamente que esse recurso não obedeceu aos requisitos formais estabelecidos pela legislação e que então ele não pode ir adiante. Isso significa o quê? O tribunal não fez análise de mérito recursal, quer dizer, ele não analisou a fundo aquela questão levantada no recurso, justamente porque lhe faltavam aqui requisitos formais. Então você vai encontrar isso: recurso conhecido ou não conhecido, recurso admitido ou não admitido, recurso recebido ou não recebido. Tudo isso quer dizer que ou ele passou ou ele não passou pelo juízo de admissibilidade. Se ele passar pelo juízo de admissibilidade, então o tribunal vai fazer a análise do mérito recursal. E o mérito recursal vai ser ou para invalidar uma sentença ou uma decisão judicial, que é quando eu interponho um recurso alegando que tem vícios formais naquela decisão. Então, o mérito do meu recurso será a invalidação da decisão judicial. Eu posso pedir a reforma da decisão, ou seja, quando o juiz decidiu formalmente a sua decisão está correta, mas o conteúdo da sua decisão, ele fez uma análise equivocada da prova, ele fez uma análise equivocada do direito, e então eu quero que aquela decisão seja reformada. Então o mérito do meu recurso será
um pedido de reforma da decisão. Ou então eu quero que a decisão seja integrada, no caso dos embargos de declaração, que é um recurso específico, né, quando uma sentença é omissa, ou uma decisão é omissa, quando ela é contraditória, quando ela é obscura, ou seja, eu não consigo entender exatamente o que o juiz decidiu, ou porque os argumentos do juiz são contraditórios, uma hora ele diz uma coisa, depois ele diz algo diferente, na mesma decisão, né? Ou então porque ele deixou de se manifestar sobre um determinado tema que lhe foi provocado, ou um determinado pedido. E aí, nesse caso, o recurso cabível será o de embargos de declaração. E a finalidade desse recurso, diz a doutrina, é de integrar a decisão judicial. Então, se este for o meu recurso, eu vou ter como mérito, né, como o objeto principal do meu recurso, a integração da decisão. E aí, o professor Eduardo Cambi, que escreveu uma obra aí na companhia de outros professores, explica o seguinte: o mérito recursal, por outro lado, não deve ser confundido com o objeto ou mérito da demanda ou lide. É possível, desse modo, que o objeto do recurso verse sobre questão exclusivamente processual, distante do mérito da causa. Então veja, aqui nós estamos num outro patamar, né? Até aqui, quando nós começamos a tratar de recurso, a gente está tratando do procedimento comum na primeira instância, a petição inicial até a sentença. Quando a gente falava em mérito da causa, a gente tem a exata noção de que era o direito material, né? As discussões relativas ao direito material que estavam sendo travadas pelas partes naquele processo. Agora, quando a gente fala em mérito recursal, ele tem um conceito diferente. O mérito recursal é aquilo que eu pretendo com o recurso. Eu posso querer invalidar uma decisão, posso querer reformar a decisão ou integrar uma decisão. Esse é o mérito recursal. E eu não posso fazer uma equivalência entre mérito recursal e o mérito da causa, porque eles são diferentes. Porque, por exemplo, é possível que o juiz profira a sentença no processo em primeira instância, eu sou o autor daquele processo e o juiz julgou o mérito da minha causa, me dando razão em parte. E aí eu vou recorrer por meio do recurso de apelação e vou pedir que nesse recurso de apelação, o capítulo em que o juiz julgou parcialmente procedente o meu pedido, que aquele capítulo tem um vício na fundamentação. Aquela parte da sentença precisa ser anulada porque ela não foi bem fundamentada. Qual é o mérito do meu recurso? O mérito do meu recurso é a invalidação parcial da sentença. Ele é diferente do meu mérito da causa? É diferente do mérito da causa, porque lá no mérito da causa eu queria uma reparação por danos materiais. Tá? Então, muito embora às vezes eles possam coincidir, o mérito da causa ser igual ao mérito do recurso, em regra eles são diferentes, aliás, conceitualmente eles são diferentes, embora na prática eles possam coincidir em determinadas circunstâncias. Tá? Então, esse é o mérito recursal. Agora, a gente, quando trata do mérito, né, do juízo de mérito, a terminologia que é utilizada lá no final do acórdão, você já deve ter visto, se você leu acórdãos na sua vida, eu imagino que sim, né? Você já deve ter visto assim: recurso foi conhecido e provido para reformar a decisão. O que significa isso, né? Recebido ou conhecido a gente já sabe. Agora, o que significa um recurso provido? Significa que o seu mérito foi analisado, né? E no mérito o tribunal concordou com as alegações da parte que recorreu. Isso é importante. Então o recurso pode ser provido ou não provido, ou desprovido. E aí, se ele for não provido ou desprovido, significa que no mérito o tribunal não concordou com as alegações da parte recorrente. Ou então, o provimento do recurso ou o seu não provimento pode ser parcial, quando o tribunal concorda em parte com aquilo que a parte recorrente alegou no seu recurso, certo? Outro ponto que é importante, embora fuja aqui um pouco
dessa questão sobre os planos de análise do recurso diz respeito à terminologia que a doutrina e a jurisprudência usam aí para definir o órgão competente para julgar o recurso e o órgão recorrido, né? Então, o juiz, quando profere uma sentença, desta sentença vai caber recurso de apelação. Perdão. A gente diz que o órgão competente, né, para onde vai ser enviado esse recurso de apelação é o juízo ad quem, enquanto que o órgão que proferiu a decisão recorrida é o juízo a quo. Isso, então, é muito utilizado e a gente também vai utilizar essa terminologia. Sempre que eu estiver dizendo juízo a quo, você tem que se recordar que este é o juízo que proferiu a decisão recorrida. Juízo ad quem é o juízo que julgou o recurso interposto. Ok? Pois bem, vamos lá. Agora a gente vai aprofundar o juízo de admissibilidade para entender quais são as normas aí que norteiam esse juízo de admissibilidade e quais são os critérios que são os requisitos que são analisados para saber se um recurso pode ou não ser conhecido. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a competência para fazer o juízo de admissibilidade. Qual é o perdão, mais uma vez. Qual é o órgão do Poder Judiciário que tem competência para fazer o juízo de admissibilidade? Isso vai variar de recurso para recurso, mas há uma regra geral que precisa ser entendida. A regra geral é que o juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ad quem, quer dizer, o juízo que vai julgar o recurso é o mesmo que vai fazer essa análise prévia de admissibilidade. Aí tem, obviamente, exceções a essa regra, né? Uma exceção está lá no artigo 1030 do CPC, que estabelece um formato diferenciado para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Né? O recurso extraordinário é aquele dirigido ao Supremo Tribunal Federal e o especial é o que vai ao STJ. O artigo 1030 estabelece que, excepcionalmente, né, no caso desses dois recursos, haverá um duplo juízo de admissibilidade. Então, primeiro vai ser feito um juízo pelo tribunal a quem, né? Aliás, pelo tribunal a quo, que é o tribunal de onde partiu a decisão recorrida, e posteriormente vai ser feito um juízo de admissibilidade pelo tribunal ad quem, ou STF ou STJ, a depender de qual seja o recurso. Mas a regra geral é a de que haja apenas um juízo de admissibilidade e que ele seja feito pelo tribunal ou pelo juízo ad quem, ok? Bom, outro ponto importante que diz respeito aqui ao juízo de admissibilidade, daí aqui a gente já começa a analisar os requisitos do juízo de admissibilidade, é o cabimento. Nós vimos lá na primeira aula em que nós tratamos sobre as normas que regem aí esse sistema recursal brasileiro no âmbito do processo civil, que para cada recurso, para cada decisão, há um recurso específico previsto na legislação e esse recurso precisa ser previsto em lei. É a partir disso que a gente vai analisar esse requisito do cabimento. Primeira pergunta que deve ser feita diante de um recurso que é interposto é: este recurso é cabível? Há lei prevendo esse recurso e a lei estabelece que para essa decisão específica o recurso cabível é este? É a primeira coisa que o relator precisa analisar quando ele faz esse juízo de admissibilidade. Pois bem, segundo ponto que precisa ser analisado é se há legitimidade da parte recorrente, né? Quer dizer, se a parte recorrente pode mesmo interpor aquele recurso. E a legitimidade está estabelecida lá no artigo 996 do CPC, vamos pegar ele lá, diz que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então são essas pessoas aqui que podem recorrer, né? Que têm legitimidade. Pessoas que, e aqui levando em consideração a regra do caput, a gente já chega no parágrafo único. Né? Essas pessoas descritas no caput são as pessoas que já participam
da relação jurídica processual em primeira instância, então elas podem interpor recurso. E o artigo vai muito bem ali ao dizer que o Ministério Público pode recorrer tanto quando ele for parte no processo civil, como também pode recorrer quando ele for fiscal da ordem jurídica. E nesse conceito de partes aqui, a doutrina costuma explicar que se inclui, inclusive, o réu revel, né? O réu revel pode interpor recurso, ele tem legitimidade. Litisconsortes, né? Eventualmente um litisconsorte pretende recorrer, o outro não. Isso é perfeitamente possível. Assim também se inclui nesse conceito de partes o assistente litisconsorcial, porque afinal de contas a assistência litisconsorcial é uma porta de entrada para que possa haver um litisconsórcio, né, entre naquela relação jurídica processual. Assim também se inclui aqui a figura do assistente simples, que obviamente, né, ele não se equipara à parte tecnicamente falando, né, mas ele pode recorrer porque ele tem os mesmos poderes da parte nos termos do artigo 121 do CPC, com algumas limitações, obviamente, porque ele não pode praticar nenhum ato que seja ilógico, né, que seja diferente ou contrário ao da parte que ele assistiu ao longo daquele processo. E o parágrafo único do artigo 996 vai tratar sobre a legitimidade de terceiros, para dizer o seguinte, esse terceiro, veja bem, o artigo 996 vai dizer o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado. O que significa terceiro prejudicado? Significa que é uma pessoa que não faz parte daquela relação jurídica processual, mas que foi afetada por aquela decisão que foi proferida, ou seja, os efeitos daquela decisão proferida na primeira instância não ficaram restritos apenas às partes ou às pessoas que já estavam participando daquele processo. Os efeitos alcançaram essa terceira pessoa que não fazia parte da relação jurídica processual. E aí, nos termos do parágrafo único, esse terceiro precisa demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Ou seja, esse terceiro é afetado por essa decisão e tem um direito seu afetado por essa decisão, e isso motiva a sua legitimidade para interpor recurso e buscar invalidar ou reformar aquela decisão que lhe prejudicou. Mas aí, para interpor recurso, como ele não faz parte daquela relação jurídica processual, no recurso ele precisa demonstrar de que maneira o seu direito, a sua situação jurídica foi afetada por aquela decisão contra a qual ele pretende interpor recurso. Pois bem, além disso, é importante a gente frisar também a legitimidade para interpor recurso do advogado, né? Porque nós temos, e vocês já sabem disso, direito do advogado de receber honorários de sucumbência. Então, às vezes, pode acontecer o seguinte: o advogado do autor venceu a ação, né? O autor venceu a ação e ganhou tudo aquilo que ele pediu. Só que, na hora de fixar os honorários de sucumbência, o juiz fixou honorários num valor inferior ao mínimo estabelecido lá no artigo 85. Quer dizer, o juiz decidiu de forma equivocada com relação aos honorários advocatícios. Ou seja, o autor venceu a demanda, ele não tem nada do que reclamar, mas o seu advogado tem, porque o juiz, ao fixar honorários, fez uma fixação equivocada. Então, se diz que nessas hipóteses o advogado, não o cliente dele representado pelo advogado, não, o próprio advogado tem legitimidade para interpor recurso, né? Justamente porque aquela decisão o prejudicou. E aí, isso se diz, né, baseado na ideia prevista lá no artigo 23 da Lei 8.906 de 1994, e também
com base no contido no parágrafo 14, artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelecem que é do advogado o direito de receber honorários sucumbenciais, ou seja, ele é o titular do direito, não o autor e nem o réu, o próprio advogado. Então, com base nisso, ele pode manejar recurso caso ele deseje apenas discutir a fixação de honorários. E por fim, a gente precisa analisar a questão do amicus curiae. O amicus curiae, a gente sabe, é uma forma de intervenção de terceiro no processo, né? Prevista lá no artigo 138 do CPC. E ele tem uma legitimidade recursal bastante limitada. Ele pode, o amicus curiae, interpor recurso contra a decisão que julgar o IRDR, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 138, e ele também pode opor embargos de declaração, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 138. Então ele vai ter legitimidade recursal nessas hipóteses. Feito? Vamos além. Analisamos a questão da legitimidade. Agora, um outro requisito que é analisado para saber se um recurso vai ser conhecido ou não é o do interesse recursal. Aqui a gente está vendo a correspondência entre condições da ação e as condições para o recurso, né? Já vimos legitimidade, agora vamos ver o interesse. E o interesse fica evidente lá no artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Isso indica para nós o interesse recursal. Quer dizer, tem que haver sucumbência para que haja interesse recursal, né? Porque se a decisão me deu tudo aquilo que eu pedi, nem mais nem menos do que aquilo que eu pedi, não há nenhum vício formal nessa decisão, eu tenho interesse recursal? Não tenho, porque eu ganhei tudo, eu não sucumbi, certo? Então, interesse recursal está diretamente ligado à ideia de sucumbência. Eu tenho que ter perdido alguma coisa para que então eu tenha interesse recursal. E tem um enunciado interessante do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o enunciado 288, que indica uma interpretação muito boa. Diz o seguinte: quando acolhido o pedido subsidiário, o autor tem interesse de recorrer em relação ao principal. Aqui ele está falando de um tipo de cumulação de pedido, né, dos pedidos subsidiários. Quer dizer, eu faço um pedido que é o principal, caso o juiz não acolha aquele meu pedido principal, eu tenho um segundo pedido aqui para fazer, né? Ou seja, eu estabeleço uma ordem de preferência. Eu tenho o primeiro pedido, caso o juiz não acolha o primeiro pedido, então que pelo menos ele acolha o segundo. Aí o juiz, ao julgar, não acolhe o meu primeiro pedido e acolhe o segundo. Eu sucumbi? Sucumbiu. Por quê? Porque eu estabeleci uma ordem preferencial e o pedido da minha preferência não foi acatado. Eu posso recorrer com relação a isso porque houve sucumbência. Outro requisito que se analisa é o da tempestividade. O recurso precisa ser interposto no prazo, tá? E aqui é muito importante a atenção a isso, né? Em regra geral, o prazo para interposição de recurso será de 15 dias. Essa é a previsão do CPC com relação ao prazo dos recursos. Mas o próprio CPC já estabelece uma exceção. O artigo 1003, parágrafo 5º, né, que trata dos embargos de declaração e trata do prazo, em regra geral, de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que nos termos do artigo 1023 serão opostos no prazo de 5 dias. Tá? Então, regra geral do CPC para recursos 15, com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Agora, na lei dos juizados especiais, por exemplo, a Lei 9.099 de 95, tem a previsão do artigo 42, disciplinando que o recurso inominado, que é uma espécie de apelação lá nos juizados especiais, ele vai ser interposto no prazo de 10 dias. Quer dizer, uma lei especial pode criar uma regra especial diferente dessa regra geral do CPC de 2015. Além disso, em algumas comarcas e em alguns estados ainda se faz o protocolo, né, do recurso via correio.
E qual é o dia que se considera? Se considera o dia da chegada do recurso lá no tribunal? Não. Se considera, para aferir a tempestividade, o dia da postagem do recurso no correio, quando ocorrer essa situação. A previsão é do artigo 1003, parágrafo 4º. Isso porque a parte que interpõe recurso via correio, né, envia esse recurso ao tribunal pelo correio, ela não tem como garantir que o recurso vai chegar no dia tal. Então, considera-se aqui, para aferir a tempestividade, a data da postagem. E tem mais um detalhe, o parágrafo 6º do artigo 1003, que trata da necessidade de comprovação de eventual feriado local. Então, a gente sabe, né? Se contam em dias úteis os prazos no processo civil. Agora, nós temos feriados municipais, feriados estaduais, que são os chamados feriados locais. E tem também aqueles dias, por exemplo, em que não houve expediente no fórum por alguma razão, né? E aí eu preciso comprovar especificamente que naquele dia não houve contagem de prazo. Então, sempre que eu estiver diante de feriado local, feriado todo mundo sabe, né? É todo dia não útil para o processo, eu preciso demonstrar logo na interposição do meu recurso. E é importante se atentar para isso, porque o STJ tem proferido algumas decisões em relação à admissibilidade de recurso especial, considerando aqui a comprovação de feriados locais, e ele está caminhando no sentido de que já na interposição tem que haver essa comprovação, não pode comprovar posteriormente, o que acaba criando algumas situações absurdas, mas é bom se atentar para essa regra geral de comprovar, já que o STJ tem caminhado para esse entendimento meio esquisito, é bom se atentar que a comprovação do feriado local deve ser feita pela parte. E por fim, aqui o último requisito a se analisar quando a gente trata do juízo de admissibilidade é o requisito do preparo. Sempre que você ouvir falar em preparo recursal, imediatamente lembre que nós estamos tratando de pagamento de custas do recurso. Então, preparo é pagamento de custas, não é escrever o recurso. Preparar o recurso não é escrever, é fazer o pagamento das custas. E a previsão é do artigo 1007, né? Estão dispensados de fazer o pagamento de custas os órgãos públicos, nos termos do parágrafo 1º do 1007, e, além destes, também as pessoas que são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, que não precisam fazer o preparo, né? Os parágrafos seguintes, né, a partir do parágrafo 2º do artigo 1007, eles estabelecem uma série de regras de sanabilidade de vícios diante da exigência do preparo recursal, né? Então, se a parte deixou de recolher ou deixou de juntar o comprovante do requerimento, da realização do preparo, ela pode comprovar posteriormente isso nos termos aí dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º desse artigo 1007 do CPC. E é muito importante, eu peço para que você dê uma lida com bastante atenção a essas disposições dos parágrafos do 1007, né, porque a exigência do preparo é importante. Não havendo preparo, o recurso não será admitido, ou seja, ele não será conhecido, não vai passar por esse juízo de admissibilidade por ser considerado um recurso deserto. Mais uma palavra nova aqui, né? Então, sempre que você verificar aí, o recurso não foi conhecido pela deserção, significa que não houve o preparo das custas, quer dizer, não foram pagas as custas daquele recurso, então ele foi reconhecido deserto. E com isso a gente encerra essa aula sobre os planos de análise recursal. Nos vemos na próxima. Até mais.